Pessoal, bom dia, tudo bem? É o seguinte, a gente vai começar mais uma gravação do nosso podcast, tá? A gente tem hoje um elemento extra na mesa para contribuir com o debate, com a discussão. Lembrando que a gente vai gravar aqui a gravação do podcast, mas depois a gente faz a edição, deixa toda bonitinha para subir para vocês ouvirem editado. Beleza? Bem, a gente tem dois recados para dar bem breve, tá? O primeiro, o Alex vai começar dando um recado. Bom, gente, a gente está disponível em diversas plataformas digitais. A gente está no Spotify, estamos no Google Podcasts, estamos no Anchor e a gente está distribuindo mais ainda para outras plataformas. Então, se liga lá, se você usa Spotify, usa essas ferramentas para escutar tanto música quanto podcast, você pesquisa lá, CPS Cast, você vai achar os nossos 2 primeiros episódios. E assim que esse episódio ficar pronto, hoje à tarde, mais ou menos no início da noite, o terceiro episódio já vai estar disponível nas plataformas. Então, fica ligado aí nesses podcasts da gente, hein? Lembrando que vocês têm duas diferenças bem louváveis da nossa gravação ao vivo e o podcast gravado, tá editado. Ao vivo você pode interagir com a gente, então você pode discordar da gente, você pode mandar perguntas, dar a sua opinião. Então é legal a interação. Todavia, depois que ele está editado, a gente coloca o som, o áudio, a gente estabiliza tudo, a gente organiza possíveis lacunas do episódio, e aí fica melhor para você ouvir durante sua corrida, durante sua malhação, antes de dormir, coloca para ouvir, beleza? Bem, dito isto, e não menos importante, o assunto que a gente vai falar hoje, Douglas, você sabe dizer qual é o assunto? Profissões do futuro, profissões que deixaram e deixarão de existir. Correto. A gente vai falar tanto das que deixaram de existir, mas como curiosidade, tá? Mas a gente vai falar também das que deixarão, para você não focar seu tempo, em treinamento, em preparação para uma profissão que talvez você nem venha a exercer. Beleza? Bem, como é de praxe, a gente geralmente conceitua algumas questões para não ficar confuso o debate mais para frente, tá? A gente vai começar conceituando para vocês 3 pontos, tá? Eu vou começar dando a explicação do que se trata cadeia de produção, que é uma palavra que a gente vai usar com certa frequência nesse episódio, e depois a gente vai diferenciar o que é trabalho e o que é emprego, tá? A definição que eu peguei de cadeia de produção está no site do Ministério da Economia, tá? Não é eu, não é nenhum professor aqui que deu essa definição. Isso é científico e está lá no Ministério da Economia. Cadeia de produção, ou cadeia produtiva, é o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produto final. Ou seja, da matéria bruta, como você aprende na escola, né? Até o manufaturado, incluindo distribuição e comercialização, constituindo-se em segmentos de uma corrente. Ou seja, no momento que eu extraio esse recurso da natureza, que eu encaminho isso para uma empresa, que ela vai manufaturar aquilo para transformar em algo novo, algo vendável, ou algo que vai servir como uma peça para um outro equipamento, e depois que chega no varejo, no cliente final, na remessa de compra. Então, quando a gente fala em produção, a gente também está falando da logística das coisas. Tá? Isso vai ser importante quando a gente falar do impacto que a internet dá nisso tudo. Tá? Basicamente, então, a cadeia de produção é a extração da matéria-prima, transformação da matéria-prima em produto e distribuição do produto final. Tá? Haroldo, você pode me dizer aí qual é a definição que a gente tem de trabalho? Vamos lá. Tudo bom, galera? Sejam bem-vindos aí, tá? Mais um podcast. Trabalho, de acordo com a definição do dicionário do pensamento social do século XX, trabalho é o esforço humano dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades físicas e mentais. Então, dá para perceber que trabalho não está ligado a salário, a você ser empregado. Trabalho tem a ver com a sua modificação do que já existe, tá? E aí os fins podem ser tanto para lucro ou não, isso é um trabalho. Empregos. Quer falar primeiro, Alberto? Que é emprego? Pronto.
emprego ele está mais relacionado a algo duradouro, né? Então, existe entre quem organiza o trabalho e quem realiza o trabalho. Perfeito. Então, o emprego, sim, o trabalho está contido no emprego, mas existe uma organização, um contrato ali entre partes, o empregador e o empregado, para que aquele trabalho seja condicionado de uma determinada maneira com a finalidade de lucro. Tá? Pode ser lucro direto ou indireto. Beleza? Bem, explicado isso, por que é importante a gente explicar? Porque durante a evolução do ser humano, a gente teve algumas descobertas, invenções, que modificaram como a gente vê. Óbvio que lá na antiguidade, na Idade Média, a gente não tinha ideia de profissão, né? O termo que a gente usava, que era usado naquele tempo, era ofício, que estava ligado muito mais a trabalho que a emprego. O que a gente vai falar hoje tem a ver diretamente com o emprego, que é a profissão com o intuito de lucro, tá? Bem, a primeira coisa que vai impactar na cadeia de produção é o advento da agricultura, tá? Que não tem uma idade correta, mas os resquícios maiores é ali na antiga Mesopotâmia. A gente depois vai ter o advento do arado, que vai ser na região da China, se não me falha a memória, que também vai mudar a cadeia de produção, você vai ter uma produção de larga escala agora, tá? Depois a gente tem a sociedade feudal, o feudalismo, que vai ter ali que surge a ideia de moeda, ou seja, você passa de um sistema de escambo de maneira gradual, tá? Para um sistema monetário. Eu quero fazer um comentário aqui. Durante os meus estudos, né, agora que a Adriana chegou na parte do seus, né, não sei se vocês sabem, mas na época feudal, o trabalho ele era visto como atividade desprezada. Ele era desprezado. As pessoas não viam como algo de valor. Então, quem trabalhavam eram os desprezados da sociedade. Eu falei sobre escambo. Adriano, explica pra gente aí o que é escambo. Escambo, ele vem, na verdade, dos primórdios da humanidade. Desde que se surgem interesses diferentes de um cidadão, de um indivíduo ao outro, se existe essa possibilidade. Alguns citam isso como o início da civilização, a partir desse momento, né? Um período, então, onde eu tenho algo que é mais interessante para você, e você tem algo que é interessante para mim, a gente pode estar realizando essa troca. Sim, sim. Então, o escambo era um sistema de troca com fins uma troca ela fosse satisfazer uma necessidade minha e do outro. Então, quando não existia moeda, se eu produzia sapato e a outra pessoa produzia grãos e eu preciso me alimentar, eu trocava um sapato com determinada quantidade de grãos. Tá? A ideia embora Alex trouxe para a gente essa questão que era menosprezado, mas a ideia de profissão, ela se inicia ali na Idade Média, tá? Porque você era vassalo de uma outra pessoa e isso lhe dava condições de direito sobre aquele terreno ou até mesmo para se alimentar. Então, você trabalhava para ter um retorno, às vezes, de uma moradia, tá? Depois vem a Era Moderna e as grandes navegações, né? Quando, inclusive, a gente aparece no mapa, né? Quando Portugal bate aqui, aí me diga que foi sem querer, tá? Durante as grandes navegações, existe agora um regime de pagamento por moedas muito grande. Na Idade Média, ainda isso era feito de maneira esporádica, cada local tinha uma moeda muito específica. E na era das navegações, não. Agora você paga por moeda e o escambo quase não existe mais, né? Até porque os caras entravam no local e escravizavam, né? Tinha o extrativismo, eles simplesmente pegavam. Mas era mais ou menos assim. Na Revolução Industrial, aí sim é o conceito que a gente vai dar hoje de profissão, tá? Quer falar alguma coisa sobre a Revolução Industrial, Luiz? Eu dei uma olhada sobre a Revolução Industrial, né, logo no início, quando ela surgiu, foi daí que veio a ideia do surgimento, né, da classe operária em si, né? Foi quando trouxe nessa ideia do trabalho das máquinas, né, para dentro das empresas e das fábricas e o surgimento dos operários, né? Só que assim, eles tinham péssimas condições de trabalho, né? A carga horária era muito alta,
as condições de trabalho eram péssimas, né? E o intuito na criação era produzir mais em menos tempo, fazendo com que você tivesse um retorno financeiro maior, mas não dando qualidades adequadas para os operários, como eram chamados. Nisso, alguns deles criavam grupos, né, para protestar, para se manifestar contra essas condições precárias que tinham e geravam muitos conflitos naquela época. Tem uma série que eu estava assistindo há pouco tempo que fala um pouco sobre a questão da Revolução Industrial, traz essa roupagem, né, que trouxe para o termo trabalho em si, para o termo profissão em si, que é a chamada Pink Climber, não sei se vocês conhecem. É uma série que não fala muito sobre isso, tá? Mas é envolvida ali na questão daquele período, né, no período da Revolução Industrial. E se vocês gostarem, se vocês quiserem, deem uma olhada depois, vocês vão curtir bastante. E fala um pouquinho, tudo que é passado dentro dessa era da Revolução Industrial. Ali a gente vai começar a ideia de emprego mesmo, né? Então a gente vai ter uma empresa e eu sou empregado daquela empresa. A Revolução Industrial vai causar impacto no mundo todo, a gente sofre esse impacto até hoje. Quando eu digo sofre, não é de maneira depreciativa, tá? É mais reflexo. Depois da Revolução Industrial, aí a gente chega no que a gente vai focar, que é a era digital, que alguns, pelas pesquisas que eu fiz, alguns pesquisadores falam que a gente já pode considerar na década de 80, tá? E outros só dizem que não, ele inicia na 90, porque em 90 a gente tem a dimensão da internet chegando a... É o boom, né? É o boom. Enquanto na década de 80 é mais a informática, a tecnologia não necessariamente linkada à capacidade de globalização com a comunicação rápida. A gente dá curso numa instituição que está linkada diretamente à era digital, às profissões do futuro, às profissões atuais. O que é que vocês acham da importância da gente estar falando, a gente está ensinando sobre mecanismos, profissões, empregos no universo virtual, no universo digital? Posso começar? Cara, eu acho que é muito interessante o processo que a gente está passando, porque a era digital, contrária às eras anteriores, por si só, ela é alterada a cada momento que passa. Então, no período industrial, você tinha uma função específica e você faria aquela função possivelmente até o fim da sua vida. Tanto que desenvolveram-se várias doenças, como o LER, que é um movimento repetitivo. Charles Chaplin, né, faz até uma sátira a esse meio de produção. Enquanto na era digital surgem profissões e desaparecem profissões muito rapidamente. Inclusive, tem algo interessante de se observar, é que o escambo ele meio que retornou de uma forma indireta nas mídias sociais, na qual você troca a prestação de um serviço, um produto, pela divulgação daquele produto. Você pode ver isso muito nas blogueiras de maquiagem, no pessoal de tecnologia. Você pode ver que eles recebem um produto, fazem um review, um unboxing, e aí acabam divulgando. Então, não houve necessariamente ali o uso de uma moeda. Mas ainda houve o nascimento de uma moeda, né? Exatamente. Diversas moedas são utilizadas hoje. Então, as profissões, assim como o mercado, ele se tornou muito volátil. Então, é difícil você ter meios muito, digamos, seguros e únicos de se manter apenas em uma coisa. Você fazer uma coisa e acabou. Eu acho interessante o que Adriel falou pelo seguinte. Note que pode parecer conversa fiada, às vezes, tem gente que acredita que esse termo é usado de maneira equivocada, mas eu não acredito muito nisso. Note que o que o Adriel está falando é que você, na era digital, você passa a não ser mais empregado. Você é realmente colaborador. Inclusive, você não precisa de um contrato para ser colaborador. Tá? Você pode receber, às vezes, por criptomoedas. Tá? E você não tem um vínculo direto, às vezes é um acordo, o acordo é não contratual, às vezes. Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo ou o pior, eu estou falando que existe possibilidade. Sim. E a gente pode explorar elas. Tá? Alguém quer... Só complementando o que o Adriel falou, né? É importante a gente estar colocando esse conteúdo, né? Hoje, passando isso para os alunos, porque a internet é algo que evolui constantemente.
Se a gente for parar para observar e voltar 10 anos, né, da nossa idade, a gente vai perceber que muita coisa mudou. Né? Então, hoje, o mercado ele vai estar cobrando isso, que é o profissional híbrido. Antigamente, a gente pensava em sair da escola, se capacitar em uma profissão, mas se tornar aquilo. Hoje, você não pode se prender apenas disso. Tem que aprender um pouquinho de cada coisa, porque a internet ela muda constantemente. E a internet, era digital, ela trouxe um negócio para a gente bem curioso, né? Antigamente, para você sair de uma era, de um período para o outro, eram séculos. A idade média, se não me engano, dura mais de 10 anos, né? 15 anos, algo assim, né? Da gente sair da idade moderna para ir para a idade contemporânea, e a gente chegar nessa era virtual, ela é muito curta. Note que de 80 para cá, dá o quê? 40 anos? 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, a realidade é absurdamente diferente. Tá entendendo? Sim. Daqui a pouco a gente já não está mais na era virtual, a gente está na era Matrix. Pode parecer conversa, mas a gente vê a evolução da tecnologia de um jeito absurdo. Existem games, desculpa interromper, que você já joga na realidade virtual. Então, o avanço, cara, eu admito, eu sou muito conectado na evolução dos games. E eu não colocava muita fé na realidade virtual, que a galera não conseguiria fazer algo muito prático, não pelo menos por agora. Mas eles lançaram um game, infelizmente eu esqueci o nome aqui agora, mas é incrível. Você assiste no YouTube facilmente e a precisão dos movimentos chega a ser assustadora. Claro, tem os controlezinhos, você segura, bota o óculos e você está literalmente imersivo naquele mundo. E é muito assustador de ver. Não sei se alguém já teve experiência de utilizar esse óculos. Eu já usei, mas foi com o aplicativo bem tipo... montanha russa, sim. Do mar. Eu fui no shopping e os caras colocou de sacanagem um negócio de susto, velho. Então você tava lá imersivo e do nada, na sua cara, e é muito assustador. Vale lembrar também, né, que essa questão desse processo da transformação para a nova era digital que a gente tem vai ser benéfico para muita gente. Só que assim, como nós estamos passando por várias mudanças desde o surgimento dessa nova era digital até aqui, eu acho que só vai ser benéfico para quem se adaptar e para quem for capaz de trazer inovações ou de se inovar. Né? Se não adianta você não acompanhar o processo, por exemplo, do mercado de trabalho atualmente, como está surgindo novas ideias de trabalho digital, né? Trabalho virtual, e se você não acompanha, você vai ser deixado para trás. Inclusive, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando que o mercado de trabalho é uma esteira. Se você para, está a todo momento ali em movimento constante. Se você para, você vai ser arremessado para trás. E o intuito é que outras pessoas passem na sua frente brincando isso, se essas pessoas tiverem essa aptidão de buscar qualificação, de buscar se adaptar, de buscar se inovar. Então, vamos ficar ligados nessa questão da inovação e adaptação. Eu acho que uma das coisas que corrobora isso, no próprio desenvolvimento da internet, todos esses conceitos que a gente já falou, é essa questão dessa informação mais rápida. Informação mais rápida requer mais rapidez para aprendizado. Ou seja, eu acho que os profissionais de hoje já estão sendo cobrados para eles serem mais multitarefas. E não, como os meninos disseram antes, o cara entrava, se formava e pensava em só ser aquilo. Hoje, eu acho que pelo advento da velocidade de informação, ele vai buscando outras coisas para complementar aquilo que ele está fazendo. Eu vou fazer um questionamento aos nossos coordenadores aqui, tá? Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, tá? O professor Aro e o professor Adalberto são os coordenadores da SEDASP em Salvador, tá? Você acha que é importante? Vocês acham que essa evolução constante que foi citada por Douglas, né? O mercado está sempre mudando, inovando, tem coisa nova chegando. Vocês acham que por conta disso a pessoa tem que passar a conhecer pelo menos as profissões possíveis que ele vai trabalhar mais cedo do que era nas nossas épocas? Sim. Eu acho que essa hoje, mais cedo, cada vez mais cedo, as crianças estão tendo contato com essas informações. Então, quanto mais cedo ele começar a se familiarizar com isso e começar a entender o que é cada coisa, até para ele fazer a escolha dele profissional e também ter em mente que talvez ele não possa ficar preso somente a uma coisa, tá? Que ele vai ter que se especificar sim, mas ele vai ter que buscar outras coisas. Porque também. A tecnologia está em tudo. Está em tudo. É como se a esteira estivesse cada vez andando mais rápido. Isso. E assim, como a era digital ela veio, né, emergindo ali a questão
questão da era industrial, é bom vocês que eu falo no geral, que estão chegando agora no mercado de trabalho, se preparar para profissões e para exercer funções totalmente diferentes do que os seus pais e seus avós já exerceram. E não só quando a era digital, tá, galera? A gente passa por uma crise financeira absurda, tá? O desemprego hoje, ele só cresce. Estou querendo causar pânico? Não. Uma hora nossa questão econômica melhora e os empregos vão retornar, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você sabe a mesma coisa, vamos supor que você é você é um professor. Vou pegar a área da gente para não parecer que eu estou... Você é um professor e você sabe a mesma coisa que um outro professor concorrendo naquela vaga. A vaga está escassa, tá? Note que tem pessoas de ensino superior trabalhando com venda de produto que ele faz em casa, tá? Porque ele não está conseguindo emprego, tá? Então, vamos lá. Você é um professor e sabe a mesma coisa que um outro professor. Vocês são formados na mesma área e tudo mais. Na hora de contratar, qual vai ser o diferencial? Vai ser o conteúdo agregado, o valor agregado de conhecimento que você tem. O valor agregado é o quê? Eu sei produzir isso, eu sei trabalhar com mídia social, eu sei trabalhar com a parte de design gráfico, você não vai precisar pagar para uma pessoa externa fazer uma publicação de seu conteúdo da escola. Você não vai precisar pagar para a pessoa fazer um diploma. Por quê? Porque eu sou, além de professor, eu sei fazer tudo isso. A vaga é minha. Às vezes o cara pode até ter mais conhecimento na área do que eu. Só que o cara vai me custar o mesmo valor, mais, porque ele tem pós, ele tem tudo. Só que ele vai me custar muito mais porque ele não vai fazer serviços gráficos e de mídia digital que esse outro aqui faria. Então, o custo-benefício para a empresa é contado a partir das possibilidades que você dá para ela. E esse exemplo eu utilizo muito com os alunos na questão do ensino médio. Independente de quem é o mais inteligente ou aquele que aprendeu um pouco menos no ensino médio, quando sai dali, todo mundo é igual. O diferencial vai ser justamente aquilo que você tem a oferecer para o mercado. Sim. Queria chamar a atenção também porque cada vez mais programas, softwares, máquinas, etc., vão substituindo as funções humanas e acabam que muitas empresas, aí já é são empresas um pouquinho mais consolidadas que fazem esse tipo de contratação atualmente. Mas está cada vez mais se olhando o lado humano do funcionário. Inclusive, foi feito um teste no qual foi feito um comparativo de 2 grupos de candidatos. Um grupo no qual os candidatos tiveram uma nota não tão interessante quanto o outro grupo. Porém, esse grupo A, que tem teoricamente menos capacitação do que o grupo B, eles eram funcionários, eles eram candidatos muito mais otimistas nas respostas do que o grupo B. E contradizendo, e aí está a importância da não limitação de uma única área. O grupo B apresentou um ótimo resultado na área tal. Mas o grupo A, por ser um grupo mais otimista, mais aberto, mais disposto a aprender coisas novas, a ver o lado bom das situações e aprender com isso, obteve um resultado, não lembro o número exato agora, mas foi um resultado considerável, percentualmente falando, do que o grupo B, que era teoricamente mais capacitado. Exato. Então, o lado A, que ele era um lado humano, tinha um lado humano mais forte, acabou que se sobressaiu no resultado, apesar de ser capacitalmente inferior. Então, é interessante também você começar a treinar seus vários tipos de inteligência e não somente aquilo que você está focado. Um exemplo disso aí que você falou, por exemplo, em relação a filme mesmo, os estagiários do Google, eles mostram essa questão do ser humano. Sim. Então, você vê que há grupos melhores, porém, o grupo que é otimista em tudo e tenta desenrolar tudo daquela maneira, resolver problemas, afinal, inteligência é a maneira de resolver problemas, né? Solucionar problemas, eles se dão melhor. Então, os outros são... A gente vai falar mais sobre isso lá no final do programa. Beleza. Tá? Bom, já que estou falando, né, para complementar o que vocês falaram, a questão do multitarefa, sim, é muito interessante. E muita gente ainda não se adaptou a isso. Tem muito aluno que ainda está preso, muita gente que ainda está presa
em profissões antigas. Muita gente que ainda pensa, não, mas eu quero ser tal coisa porque eu acho a coisa mais linda do mundo. E não se desprende daquela profissão. E às vezes ele foca como profissão, mas às vezes aquilo ali é um hobby, ele só não descobriu que é um hobby. Né? Mas já que você falou do professor ano passado, vamos começar aqui uma rodada legal para a gente falar de profissões que existiam antigamente e que deixaram de existir. Tá? Eu vou começar porque eu lembro que o Douglas falou sobre a Revolução Industrial e tudo mais, e eu salvei uma aqui que eu achei interessante. É o seguinte, lá no tempo da Revolução Industrial, tinha um cara que era um despertador humano. E rapidinho, Rodrigo, antes de você complementar, só para a galera não achar estranha, existiam sim essas profissões, tá? E fazia parte do cotidiano das pessoas na época. E era super natural. O despertador humano, ele é muito parecido. Isso eu acho que vocês já tiveram ter ouvido. O cara que acende as velas da rua. Ele é quase um upgrade desse cara. Só que o despertador humano era um cara que acordava os empregados para começar o trabalho. Porque não tinha despertador. A galera não tinha como se organizar para chegar no horário certo. Então, saía algumas pessoas batendo nas portas, eles batiam com o que eles tinham, tá? Podia ser panela, um pedaço de madeira, pedra. Eles iam batendo por trás, é que deu o horário e a pessoa tem que acordar para ir para o trabalho. O que mais intriga é que quem acordava os despertadores humanos? Ele se acostumava a isso. Quem acordava esse cara? Outro despertador. E quem acordava ele? Não, quem acordava o despertador humano, eu quero que apagava os postes. Pode ser. Ou os próprios acendedores de postes naquela época, por conta da falta de energia elétrica, já aproveitavam. Já estou acendendo aqui. Mas eu acredito que o cara que acendia o poste, ele não tinha mais nesse tempo, não. Ele é da Idade Média. Tá? Mas com esse questionamento seu, realmente um pouco. Talvez alguém não entendeu. Talvez aí ele falou, pô, o som saiu. Olha a hora de jogar pedrada nesse. E aí depois que ele chamava, todo mundo ia. E se parar pra pensar, Você faz o que depois? quando criança, a gente fazia isso no horário errado. A gente saía buzinando nas portas. Não façam isso em casa, tá, gente? Nem para os outros também. Vamos, Alex, vai lá. Vamos lá. Uma que eu estava olhando ontem, que também é mais ou menos dessa época, é o coletor de solo noturno. O que esses caras faziam? Esses caras de noite, né, eles iam na casa das pessoas para remover os dejetos dela. Então, eles entravam na casa das pessoas e levavam todos os dejetos daquelas pessoas. E a profissão deles era basicamente fazer isso todo dia. É tipo ligue fossa. Ligue fossa, só que diário. A profissão desses caras era remover os dejetos. Esse aí foi Vamos seguir o fluxo aí, vamos fazer assim, vai lá, Adriano. Você lembra de alguma profissão que você acha muito estranha, que hoje não existe mais? Cara, eu lembro que tinha... Eu acho que é uma profissão que, por incrível que pareça, tem até hoje. Que é o cara que... eu não sei falar isso. Datilógrafo. Esse aí eu não vou tentar falar, porque eu não consigo. Eu queria, na verdade, trazer um quebra de padrão que eu achei que ia ficar final. É digitador, né? Se não me engano. Digitador. Hoje é digitador. Operador de Não, é Mas tem gente que é só para principalmente depoimento, tá? O escrivão, Isso. praticamente Ele, inclusive, tem um poder jurídico. Porque eu estou trazendo essa profissão aqui, apesar de ela não ter deixado de existir. Porque ela é uma profissão que tinha tudo para deixar. Qual era a função do cara? Fazer uma ata do que aconteceu, digitar tudo certinho. Hoje a gente tem gravador de áudio, não sei o que, testemunhas. Por que existe isso? Justamente para chamar a atenção da importância da parte humana no processo. Ainda mais um processo jurídico que é muito interpretativo, é muito humano. Então, o que acontece? Esse cara que é responsável pela digitação, pela registrar a ata, ele não só está ali para isso, como ele tem um poder jurídico, inclusive, acima do poder de fala de um policial, por exemplo. Então, o que esse cara relata tem um peso jurídico muito forte. Inclusive, por exemplo, não sei se ainda está assim, mas mensagens no WhatsApp, por exemplo, já não valem mais como... Não é válido mais como processo jurídico, enquanto o relato de um humano é válido juridicamente. Então, se parar para reparar nisso, mas também abre margem para erro, né? Se o cara digita uma muito vírgula errada ali, ele pode processar uma pessoa ali e
Mas não estou dizendo que não é válido. Estou dizendo que... Eu acho assim, hoje na justiça, pegando só o gancho aqui, na justiça, por exemplo, do trabalho, etc., as que eu já participei, existe o digitador, ele é a evolução do datilógrafo, né? E existe uma tela onde o juiz vai acompanhando o que ele vai digitando por conta dessa questão que o Adriano falou. De, por exemplo, ele mudar uma vírgula e mudar total o sentido da frase em vez de salvar o cara e incriminar o cara. Sim, verdade. Bom, Traz uma profissão para a gente aí. eu vou trazer uma profissão, mas só complementando o que o Adriel falou, né? Eu lembro que na minha infância eu queria ser digitador porque eu cheguei a tocar numa máquina de escrever. Né? Então, era o meu sonho. Eu queria um dia trabalhar com isso, né? Mas falando aqui da profissão, o provador de caixão, né? Eu acho que hoje eu acho que muita gente teria pouca coragem, né, para moldar ali a dimensão de um caixão. Você ficaria aqui ali esticado E aí o cara ia lá medindo, né? Você. E não é só isso, ele Não, testava para no enterrar, sal só para confortável. Não sei o motivo disso. Se você não gostar da pessoa, você coloca um pequenininho mesmo para... Deixa. Só que eu, focando nisso aqui também, voltando um pouquinho um pouco mais para trás, é porque antigamente, né, a medicina ela não era tão evoluída, então corria-se o risco de enterrar pessoas vivas, né? Então por esse motivo tinha que ter essa questão do confortável. Uma engenharia, né? Existe na realidade uma doença, né, que a pessoa aparentemente morre, mas na realidade não morre. Dando continuidade aqui, tá? Eu trouxe várias profissões estranhas, inclusive algumas que os meninos falaram aí, mas uma das mais estranhas é o cheirador de axila. Traduzindo, de sovaco mesmo. O cara pegava e cheirava para ver como é que funcionava aquela questão do desodorante e etc. Tinha também o dormidor profissional, o cara possivelmente era pago para testar colchões, sofás e etc. Claro, só para fazer, você está roubando, que é muito caro, tá? Tem uma aqui muito antiga também, né? Não sei a era, mas eram os que eram chamados caçadores de ratos. Os caras que saíam à noite, né? Na época, para literalmente disseminar. Eu acho que não acabou, porque hoje mudou, né? São essas empresas que trabalham com... Só rato, né? Hoje não é só rato. É porque nesse tempo do rato, eles usavam um furão, sabe? Sei. Eles usavam os furões para caçar os ratos. Tá? Porque assim, a gente lembra que isso aí foi na Idade Média, e essa profissão ascende depois da peste negra. Tá? Depois da peste negra, eles têm muito medo daquela proliferação da doença novamente, e aí um jeito de eles diminuir a população de ratos e ratazanas era com caça mesmo, porque é muito filhote de uma vez só, né? Filhote, os ratos parecem uns Bem, cavalos. eu vou trazer um que não é estranho pelo menos, como que a gente falou, né? Que é a telefonista. Antigamente, galera, para você que é mais novo, nunca ouviu falar, para fazer uma ligação, você tinha que ligar para uma espécie de central. Tinha uma pessoa que atendia, via para quem era a sua ligação, ela tirava o plugzinho dela dali e encaixava para onde ia a sua ligação. Tanto é que não era todo mundo que tinha telefone. O telefone era um negócio muito escasso. Geralmente você tinha que ser uma pessoa com uma condição financeira absurda para você ter um telefone. Então, assim, a chance de ter alguém ouvindo, inclusive, sua conversa, tá, era muito grande. Alex? Tem mais uma aqui. Eu estava até mostrando aqui para Adriana, Adriel e Douglas, tá? Uma profissão que surgiu na Primeira Guerra Mundial e como um invento da aviação militar, né? Que é o radar humano. Como não existiam radares eletrônicos na época, o cara colocava, tipo, não sei se vocês já viram, mas sabe aquele cone dos antigos tocadores de disco? Sim, é um negócio assim, da bitola. Colocava 2 bagulhos daquele gigante no ouvido, sim, para ficar escutando para ver se vinha avião de inimigo. Então, os caras tinham que ficar parados no campo aberto com aquele negócio, escutando para ver se os aviões estavam vindo. É importante, né? Isso vai salvar vidas. Salvou, né? Com certeza. Quer dizer, Eu acho. a gente não sabe se é. Às vezes o cara era surdo e não sabia. Vai lá, Léo.
Antigamente, comunicação, que você falou, o telefone era muito escasso e existiam outros métodos de estar se comunicando. Como, por exemplo, aquele que é Morse, né? Se não me engano. Código Morse. Código Morse. Então, não era qualquer um que ia saber falar isso. Você precisava de alguém capacitado para interpretar esses sinais. Foi utilizado muito na guerra, inclusive. Não, mas hoje ainda existe. Existe, mas não com a profissão necessária. Mas para você ser piloto naval, piloto não, Comandante. tem um termo técnico. Tem, mas a gente para você tá lá no mastro, você precisa entender qual é o Morse ainda. Porque o que é que eles pensam? A tecnologia ela pode falhar. Sim. Você pode, se for na guerra, por exemplo, você pode tomar um tiro na matriz lá de comunicação, e aí como é que você se comunica? Aí você ainda tem as pessoas, os comandantes ainda têm que saber o código Morse. Mas deixou de ser uma profissão e um Específico. complemento. Né? Um complemento. Vai lá. Eu acho que um que não tem, já tem alguns anos, talvez só eu e Adriano tenhamos visto isso, que é o vendedor de enciclopédias. O cara que saía de porta em porta vendendo Barça, dentre outros Douglas. A gente já chegou a conversar sobre isso, Douglas. Já tive enciclopédia. Então tinha os vendedores, eles batiam em porta oferecendo enciclopédias para as pessoas, tá? Já que era a forma de instrução da época sobre história, outras coisas, eram os livros de consulta para quem não tinha acesso tão livre à biblioteca. Então, quem tinha poder aquisitivo na época comprava essas enciclopédias e tinha uma biblioteca em casa. Sim. Né? Não necessariamente uma biblioteca, mas era isso aí. Essas enciclopédias hoje são uma fortuna, Com certeza. Inclusive, acho que vendedores porta em porta, no geral, era uma profissão muito forte. Ainda existe, mas mas não é. Hoje eu falar um pouco com vocês. O Luiz falou que, segundo que ele pesquisou, existia também avaliador de privadas. Sim! Eu vi isso nas minhas pesquisas, os caras testavam, mas meio que, tipo assim, os caras não ficavam fazendo todas as privadas, eles só testavam para ver se estava funcionando o mecanismo. Ah, entendi. O mecanismo de descarga. Não, vocês confortável aqui hoje? Eu entendi. Eu acho que o que a Adriana pensou no primeiro momento era assim, o cara ia lá para testar, ele ia fazer xixi, ou número 2, é isso? Não. Número Teve um ano passado que eu até pensei, não vou falar, quero ver se um dos caras que tem uma idade mais elevada vão falar. Que era a questão do lanterninha de cinema. Não, é sério. Não, é sério. Eu já vi isso muito em filme, né? Esses caras costumavam ficar nos cinemas e aí eles estavam mais lanterninhas para ver se a galera tava se beijando dentro do cinema ou com umas práticas de má educação, né? Pés em cadeiras, conversando. Na época não tinha celular, então esses caras eles ficavam com as lanterninhas dentro dos cinemas e hoje em dia a gente não vê isso. Eu espero. Outra coisa que já puxando esse gancho aí era o projetista de cinema. Antigamente, quando os projetores não eram projetores digitais, como nós conhecemos hoje, existia uma aparelhagem muito complexa, onde o cara colocava o filme, às vezes naquela mesma sessão tinha 2, 3 filmes diferentes, em horários diferentes, então ele tinha que tirar, era um cara especialista para fazer e dominar aquela máquina. Tá? Que hoje não existe mais, apenas uma pessoa que... Para a galera que não dá muita... A gente faz mais uma última rodada, se alguém tiver ainda mais uma antiga, e a gente vai para a próxima, tá? Para a galera que não dá muito valor às tecnologias mais antigas, como refrigerador, por exemplo, que tem em qualquer casa hoje em dia, para lembrar que antigamente tinha uma pessoa, principalmente na Europa, tá? Na Europa e no leste europeu, se não me engano, você tinha ali os cortadores de gelo, tá? Por quê? Porque como não existia ainda a geladeira, como é que você vai manter seus alimentos perecíveis em conserva? Então o cara tinha que acordar de manhã cedo, o cara ia com a serra, com a picareta, ele quebrava o gelo do rio, tá? E saía vendendo esse gelo para as pessoas, para elas colocarem lá para conservar os alimentos, tá? Bom, outra aqui que eu trouxe, tá? É mais ou menos da época de 60, década de 60, são os computadores humanos, tá? Então,
naquela época as máquinas não tinham capacidade para fazer os cálculos que são feitos hoje, então eram pessoas que eram contratadas para ficar fazendo cálculos para grandes corporações. Eles ficavam lá fazendo um monte de cálculo para chegar a alguma conclusão, tirar alguma informação. No módulo de manutenção nosso, a gente fala sobre o primeiro computador que existiu e a gente mostra uma foto para os alunos e o computador é do tamanho de uma sala, mas não é dessa sala que a gente está, é uma sala imensa, tá? E era cheio de válvulas, botões, alavancas, e aquilo era o computador. Só que, ao invés da parte operacional, era feita por humano, né? De maneira manual. A gente era espécie do processador da máquina. Eu só queria complementar esse negócio que o Adriano falou do cortador de gelo, que é bem interessante, que por conta de não ter como congelar as comidas na época, foi inventado o ketchup. Aquele foi inventado para disfarçar o gosto dessas comidas, que na maioria das vezes as carnes ficavam quase estragadas. Você tá E aí eles colocavam ketchup, é porque não tem um paladar muito bom, né? Coloca para disfarçar. Se você for colocar na balança, eu, por exemplo, se vocês forem colocar na balança ketchup, maionese não, maionese eu defendo, tá? Mas ketchup e mostarda tira o gosto de qualquer comida, velho. Eu acho que ketchup, acho que Não, mostarda não tem como. Mostarda e ketchup. Não, ketchup tira o gosto. Guardanapo, ketchup, você come e termina. Não como guardanapo ketchup. Eu acho que, para ser polêmico, eu acho que depende da quantidade que você coloca. Se você colocar bem pouco, dá para dar uma diferenciada. Mas aí tempero, qualquer não. coisa, né? A gente tá falando de maneira. Mas o pessoal quer exagerar, pô, e não dá. Quem come ketchup com feijão, não existe isso, não. Eu como ketchup com arroz, porque o arroz não tem gosto pra mim. Aí eu boto pra sentir gosto dele. Ok. Adriano, só vi esse episódio. Tem mais alguma profissão aí que deixou de existir? Tem sim. Eu cheguei a... Não foi necessariamente da minha época, mas existiam antigamente os rapazes de telegrama. Então, não era o correio não, tá, gente? É diferente do correio. Era tipo um carro de som que vai com a música. Isso! Faça isso com o seu crush que ele vai lá. Só que a diferença é que isso não era divulgado massivamente. Ele era contratado, ele ia e passava um telegrama para aquela pessoa, como se fosse um menino de recado, que a gente fala, não sou menino de recado. Seria mais ou menos isso, tá? Então ele deixou de existir, porque hoje nós temos nossos queridos carros de som e outras coisas. Por favor, não contratem para mim, tá? E é isso aí. E aí, tem mais algum que você queira falar? Falando ainda da era da Revolução Industrial, existiam até um nome meio os foguistas. Os caras que eles alimentavam o fogo das máquinas com carvão, né? Esses caras viviam lá em fornalhas. Tipo, trem. Até em navios, né? Navios antigos, esses caras trabalhavam. Se vocês talvez já assistiram aquele filme Titanic, caras, eles tinham um trabalho, caras não paravam, não, velho. Era a todo vapor, carvão, literalmente. Isso justamente para. Era um combustível, né? Era a questão da combustível do navio. Porque carvão é um tipo de combustível. É o seguinte, agora vocês têm que prestar muita atenção no que a gente vai falar, porque agora a gente vai falar do que vai deixar de existir. Ou seja, existe hoje, mas a tendência é que, no máximo, ali entre 10 e 30 anos, essa posição não exista mais. Tá? A gente está colocando 30 anos porque a gente está sendo bonzinho. Algumas profissões talvez não existam daqui a 5, daqui a 2. Tá? Como eu estava fazendo assim, agora eu vou fazer inverso e vou começar por Adalberto. Então, alguma profissão que você acha que daqui a pouco ela não vai existir mais? Pronto, eu já vou começar polêmico com a medicina. Não que a medicina vá deixar de existir, mas eu acredito que com o avanço da tecnologia, os médicos vão cuidar mais da parte humana, né, de conversar com as pessoas. Eu acredito que daqui para frente robôs vão tomar o seu lugar na questão de cirurgias. Então, você que, por exemplo, pensa em ser médico, eu não estou falando isso para desistir, porque pelo contrário, né, essas máquinas serão operadas por essas pessoas, né? Eu entendi o que você quer falar. Você quer falar que o médico vai existir, mas ele precisa se atualizar na parte tecnológica, porque senão ele vai ficar... Eu entendi porque é o seguinte,
já existe hoje programas que diagnóstico É isso aí. para os pacientes. Então, eu lembro, eu vou falar um relato de uma pessoa pobre, tá? Eu acho que vocês devem ter passado já por isso. Eu lembro que teve uma vez que eu fui no posto, eu estava muito mal, posto de saúde. A pessoa pobre é ele, tá? Mas eu falei que vocês podem ter passado por isso. Com certeza. Eu fui no posto de saúde e aí eu estava passando muito mal. Eu não lembro que eu estava. Eu lembro que eu tomei 2 injeções nesse dia. Mas eu estava muito mal. E aí eu fui atendido por um cara que estava fazendo residência. O cara estava de estágio, não é para medicina. O cara, quando for me atender, eu juro, não estou inventando isso, não. O cara pegou um livro, é como se fosse uma enciclopédia de doenças. Aí o cara perguntava, você está assistindo o quê? Aí eu falava, ele ia e procurava a parada lá. Aí está assistindo mais do quê? Ou seja, colocaram ali uma pessoa para gerar um diagnóstico que ela precisava ficar com um livro ali do lado para descobrir o que eu tinha. Hoje, o governo já tem um mecanismo de teste no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, não. Nem sei se essa tecnologia é nossa, eu acredito que nem seja. Que você vai respondendo alguns questionamentos e ele vai conduzindo para qual é o seu problema, tá? Ou seja, não precisa você ter uma dor de barriga ou ter uma dor de cabeça e ir no Google e dar dor de cabeça, aparece câncer. Não. Você tem 2 dias de vida. Desapega disso. Vai ter realmente um programa condicionado que está em fase de teste e de evolução da própria inteligência artificial, para ela não levar a falsos positivos. Inclusive, para o próprio Covid foi lançado um mecanismozinho assim, tanto nos postos de saúde como um aplicativo, para meio que tentar identificar, a maneira que eles tinham de saber mais ou menos o número e também tentar identificar vetores, né? Isso, seriam vetores. O Covid é meio complicado porque a gente tem uma doença muito parecida, né? Por isso que a tecnologia precisa ainda ser testada, ver qual foram os positivos reais e quais foram os falsos positivos. Pronto. Deixa eu trazer agora uma que eu acho que já está assim, no limite para começar a desaparecer, eu acho que são os caixas de supermercado. Eu acho que com a evolução da tecnologia, acho que a maioria, talvez alguns dos nossos alunos e as pessoas que acompanham a gente percebam que existe já aqui no Brasil, em algumas lojas específicas, como lojas americanas, já caixas rápidos, onde você não tem um caixa. Você pega seu produto, você leva até ele, faz a leitura do código de barra, tem lá o saquinho pendurado, você paga, retira e sai da loja. Ou seja, a probabilidade de acontecer isso mais para frente, talvez 5, 10, 15 anos, é muito grande. Bom, eu estou com dados aqui em relação a isso, tá? Eu estava mostrando aqui, estava conversando com o Gabriel. Tá. Essa função de operador de caixa, ela tem atualmente 823 mil trabalhadores, eu estou arredondando, tá? 823.476 trabalhadores ativos no Brasil. Não sei a situação Covid, isso foi pré-Covid. Para quem quer saber a fonte, é o FRJ que está divulgando, tá? E a probabilidade de automatizar, de fazer a automação dessa função é de 97%. Então, há 97% de chance de que essa função seja extinguida. Galera, o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Aí eu queria trazer uma discussão aqui que vai mais, né, uma pegada de opinião mesmo. Eu acredito que o atendente de caixa, assim como os funcionários que ficam espalhados pelo mercado, ele tem uma função que vai além daquela função aparente, né? Que é o quê? Que é você tentar, de alguma forma, cativar o seu cliente para você criar uma relação, para você criar um contato humano e trazer aquele cliente de volta. Então, uma parte mais estratégica. Será que essa produção, ela pode, em vez de sumir de vez, ser remanejada para que, em vez desse cara fazer a parte, contabilizar, ver qual produto estava, ser uma pessoa que tenha características muito interessantes para cativar as pessoas. Então, a função dele vai virar um vendedor interno. Exato. Ele vai estar lá dentro, mas a função dele não vai ser exatamente passar os produtos no caixa e sim trazer uma relação para o público. Respondendo a pergunta do Gabriel, enxergando como a maioria dos empregadores e empresários enxergam, comercialmente falando, não seria viável manter essas pessoas. Tanta gente. Não precisa ser tanta gente. Eu entendi o que ele falou, mas
assim, aquele pessoal vai existir para humanizar o conteúdo. Mas a gente Tem vai 10 caixas e 2, 3 desses. Eu acho, Adriel, que isso já existe, mas não partiu da empresa que vende os produtos, e sim das marcas. Sabe esses divulgadores que ficam dentro com a roupa daquela... Promotor. Tipo, do café? É o promotor de venda? É. Então, ele está com a roupa ali, por exemplo, de um café específico, e ele está ali ofertando degustação daquele café, dizendo que é um café melhor e tal. Sim. Eu acho que a ideia que você está tendo é mais ou menos essa. Só que a própria empresa ainda não se ligou nisso e aí está precisando das marcas contratarem por si só e enviar para aumentar a venda daquele produto. Mas é uma ideia. Eu sei que existe, isso realmente ela existiu. Tá? No Canadá, houve uma demissão em massa. Eu não vou falar o nome do supermercado, mas ele é grande mundialmente. A gente tem ele aqui também. Tá? Que Quem vai falar que é o mercado da Bahia? demitiu em massa um monte de caixas para colocar só autoatendimento. E aí lá teve uma briga legal, política sobre isso. Né? Os partidos se envolveram. E aí diz que o que foi definido lá no Canadá é que existe um tempo para ir fazendo a troca de maneira gradual, para dar tempo dessas pessoas que trabalham no ramo, elas irem se adaptando a uma outra realidade, procurando outro emprego, em vez de cessar, de vez de demitir em massa. Eu acho que vai acontecer, é inevitável acabar o caixa de supermercado, mas eu acho que vai abrir oportunidades, como o Adriel falou. Vai ter o cara que vai ser o promotor de vendas da marca, vai ter o promotor de vendas da própria loja, você vai ter o cara que tem que ficar tomando conta para ver se a pessoa vai realmente passar aqueles produtos ou ela vai, sabe? Eu acho que vai abrir lacunas. Uma coisa que eu acho que a gente tem que focar é na parte que a Adriel falou, que é atendimento humanizado. Ou seja, todo mundo que vai estar migrando para uma outra área ainda ali dentro daquele supermercado vai ter que saber lidar com pessoas, vai ter que ser compreensiva, vai ter que ter empatia, vai ter que ter carisma. Então, elementos intrapessoais. Aí eu levo uma talvez seja um pouco polêmico, onde eu discordo de Adriel apenas num ponto. Realmente, eu concordo com relação à humanização. Isso é fato, tá? Eu concordo. Só que hoje, talvez por falta de preparo, talvez por falta de capacitação, essas pessoas não estão necessariamente ainda preparadas para isso. Mas será que eu vou causar mais polêmica? A gente quer isso. Você acha que isso é responsabilidade do empregador ou do empregado? Eu acho que é a responsabilidade dos dois. Primeiro, do empregador em perceber que aquele atendimento humanizado precisa ser melhorado e do funcionário de se capacitar. Porque muitas vezes o empregador possibilita um curso, possibilita que ele se prepare e ele não quer fazer. E ele não quer sair pelo comodismo. Aí a gente entra, desculpa, Drico, a colocação assim, mas a gente entra na vertente de ficar preso àquela profissão. Entendeu? Não só o caixa, como o próprio cobrador de ônibus, por exemplo. Sim. Se leva na mesma vibe. Para a gente não ficar na mesma profissão durante muito tempo, acho que a gente vai falar sobre essas questões com outras profissões, inclusive o cobrador de ônibus, né? Que é inevitável também que daqui a muito pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, é muito pouco tempo mesmo, tá? Vai deixar de existir. Tem uma pessoa que está acompanhando que não tem o nome dela aqui, o nome dela está Ponto. Ponto. Ele falou aqui, ou ela, que futuramente a gente vai ter os carros 100% autônomos. Né? A gente, na aula de maio, que é uma aula inicial que a gente tem no curso, tá? A gente fala sobre, na aula de internet das coisas, a gente fala sobre carros inteligentes e carros inteligentes, que alguns Ubers nos Estados Unidos já funcionam sem piloto. Então, acho que o que a ouvinte está falando é justamente que daqui a um pouco tempo você não vai precisar nem saber tirar a habilitação. Ou seja, já vai ser uma outra profissão que não vai existir, porque os carros eles vão ser automatizados. Então, o carro vai ter... Complementando essa questão aí dos carros, não só os carros, mas caminhões, por exemplo, tá, tanto em rota nacional, internacional, já está sendo desenvolvida tecnologia onde vai ter um tipo de autoestrada virtual e os caminhões
vão ter sensores e vão seguir Jogador de Euro Truck Simulator! É isso aí. Tá. Aí eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Lançando esse sistema de trânsito 100% automático, vai existir ainda o pessoal que fiscaliza ali o trânsito? Quem vai receber essa multa? Eu vou falar agora, porque isso é pela mais pra frente, mas eu vi uma profissão, inclusive, que vai surgir, que é relacionada à gestão de cidades. Não acreditei. Eu vi também. Sim, Eu fiquei encantado com Essa isso. coisa de Fiquei jogo, né? encantado. Não, sim, Ainda não. Mas Isso não é jogo de gerenciamento. O Skyline, sim. O City Skyline, não sei se você já não é agora, mas era antes. Era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha. Eu tô dizendo jogo é ruim. Tô dizendo que não Deixa eu gerencia. aproveitar o puxo, né? Porque assim, para o cobrador, o motorista deixar de existir, ainda tem uma infraestrutura muito grande a ser estabelecida. Agora, piloto de avião, atualmente, ele está mais ligado a decolagem e pouso. E já está sendo um processo, mais pela questão psicológica. Porque a estrutura para que o voo seja automatizado já está muito adiantada. Jogador de Flight Simulator detectado. Desde a década de 70, 80 já tem pilotos automáticos, já tem o voo por IFR e os próprios aviões podem pousar sozinhos. Galera, vamos lembrar que assim, ó, o ferryboat que você pega é automatizado, tá? O cara só atraca e desatraca. Se você tiver a oportunidade de subir na cabine, como eu já tive, de fazer a viagem lá na cabine do capitão, o capitão nem fica lá em cima, tá? Você sobe, é muito estranho, porque o timão, ele mexe sozinho, as válvulas, ele desce para acelerar, desacelerar, tudo sozinho. E eu vou dizer, isso acontece na realidade por conta da tecnologia de GPS, que o cara tem uma carta náutica disponível, eu estou dizendo isso pelo pouco que eu sei disso, tá? Onde ele não, porque... Vamos fazer esse jogo aí. Tem que ter a expansão para quando lá na cidade. Não é porque eu sou jogador. A expansão tem que vir as balsas. Aí você tentando não virar a balsa. Mas é porque, assim, meu tio ele tem carta náutica, ele navega e ele tem barco. Então, no barco, ele traça... Falei que eu era pobre. Sem considerações, tá? Mas assim, ó, você traça, digamos assim, como se fosse no Waze, um caminho, e aí a carta náutica, que tem lá disponível no GPS do barco, ele traça tudo, desde a velocidade média que ele vai estar naquela área, digamos assim, a rota, etc. Lembrando que ainda tem que existir humano para desviar de alguns obstáculos que podem estar vindo na mesma rota. Então, existe realmente fator humano. Não, mas aí, assim, isso aí já existe tecnologia para isso também. Eu sei. Uma coisa que eu acho que assim, essa questão de manter pilotos, eu acho que fica mais pela questão do psicológico dos passageiros. Eles pensam, tem duas pessoas lá controlando e eles passam uma confiança maior. Assistindo ao robô, Mas isso, realmente, que a Alex falou, é plausível, porque nos vídeos que eu tenho assistido... As pessoas têm muito medo de Eu gosto muito de carros autônomos, do Tesla, eu tenho assistido vários vídeos diferentes. A maioria das pessoas que vão testar ficam no pânico na hora que colocam no automático, achando que ele não vai fazer a curva. Você fica na insegurança da máquina falhar. Inclusive, existem carros nacionais que têm sensores de parada, eu vou trazer uma coisa aqui para vocês. Todo mundo, com certeza, viu isso, que é revolucionário. Lembra do cara que é tetraplégico e pilotou um carro de Fórmula 1? Ele foi... Aí eu vou para 2077 agora, que não é ele pilotou com o cérebro. Então, assim, mesmo que não seja 100% automatizado, já pensou a capacidade de você colocar não é o chifre, não, tá? Você coloca um eletrodo com um capacetezinho e você pilota aqui, ó. Pô, ele quer pegar já está iniciando. Já que a gente está falando, já dormindo, sai com o Tokyo Drift lá. Já que a gente está falando da questão de piloto em si, né, que tudo vai ser automatizado, eu acho que eu me sentiria bem entrando num metrô, por exemplo, que não tivesse um maquinista, um piloto. E o maquinista não faz nada. Você não também puxa ali o botãozinho, parou, abriu a porta, descansou. Também não. Tem metrô que ele não puxa nada. Ele só fica ali se tiver pânico. Mas eu acho que isso se adequa muito.
Eu acho que isso se adequa muito à questão do que a Alex falou. A presença de alguém ali dando a entender que está Mas você nem sabe se o maquinista está lá ou não. Não tem. Aqui você Não, agora. Mas se deixar lá, aí tudo bem. Mas é que tá, mesmo não sabendo, aquela questão de não, mas tem uma pessoa lá. Aí, do nada abre, não tem ninguém. Aí a pessoa vai dizer, rapaz, não vai abrir. Eu sei que não, mas a questão do saber que tem alguém, só aquela consciência em si, é algo que a pessoa fica mais confortável. Então, tô de boa, tem alguém ali e o cara vai parar no três momentos. No monotrilho de São Paulo não tem maquinista, cara. Você vai, tipo, só vira assim na frente e você fica vendo que tá rolando, mas não tem maquinista. Inclusive, depois da informação de Adriano, não sei se Cara, a fica galera lá vai na querer pegar ferro mais não, velho. Outra coisa também, eu vou entrar aqui numa profissão que atualmente cresceu bastante, que é a questão do delivery, né? Tem um local aí lá no lado da América do Norte, eu não gravei o nome do local, que os caras estão fazendo entrega por drone. É a Amazon. Os caras fazem entrega por drone. Até lanche, seu lanche agora vem por drone. Inclusive tem robôs, tipo, humanoides que representam essa função. Ele literalmente desce, entrega e anda. Cara, eu não sei. Eu não recebi entrega. Você vai embaixo com o drone, não é o seu lanche. Não é um robô tipo uma pessoa aí. Não, ele é. Ela utiliza. Não, cyborg, né? Ela utiliza de automação. Calma. A própria Amazon utiliza de automação o tempo inteiro, desde ela é uma das primeiras a investir nesse tipo de tecnologia, que quando você hoje compra algo na Amazon, o cara recebe o pedido e a prateleira, nem a prateleira, é a baia onde está o produto, vem até o cara para poder ser O cara tem retirado. barco, o cara tem cavalo. O O cara quer dizer que é foda. Mas é verdade, eu já vi um vídeo que o sistema de logística da Amazon Amazon, né? Ela é toda otimizada. No Brasil, Inclusive, aqueles caras da empilhadeira é uma profissão que daqui a pouco também não vai ter mais. Porque ele já tem um sistema já tanto de esteira, junto com mais. Poxa, eu vou ficar desviando de quem no atacadão, velho? E se você vê essa tecnologia aí de acesso de galpão, já existia há um tempo naquelas garagens automatizadas para carro, onde você pausava o carro, é ótimo. Você parava o carro. Pô. Tá dando lá. E aí, um chão. Lembrando que nós estamos falando de jogo no podcast, tá? Eu tenho alguma. Isso é polêmico, principalmente para o Adriel, que gosta da área, tá? Analista de investimento não vai existir mais. Não vai. Porque os aplicativos, eles já vão fazer todo o serviço. Ele vai avaliar tempo, índice, produção, se demitiu, se não demitiu. Os dados que não estão tudo intrínsecos ali. O raciocínio, inclusive, tem uma parada que é a análise gráfica clássica, que é uma forma de você... Eu não vou entrar em muitos termos aqui, mas todo esse processo que o pessoal do Day Trade faz, que é comprar um pedaço de uma empresa e vender naquele mesmo dia, é baseado na especulação do mercado e já existem robôs que fazem esse processo. Não é tão eficiente quanto quem realmente entende muito do assunto, mas já vem dando resultados. Então, é uma profissão que vai deixar de estar existindo. Inclusive, profissão que deixou de existir. Antigamente, as ações elas não eram vendidas digitalmente. Eram pessoas no telefone que ligavam para vender e comprar esses ativos. Deixou de existir porque hoje é tudo digital. Bancário também, né? Com o tempo, gerente de banco não vai existir, porque é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um aplicativo que você pode ser o banco de outra pessoa. Viagem. Bom, a pessoa quer um empréstimo, você pode emprestar pela taxa de juros que você quiser. E tomar o calote. Você acha que a pessoa que criou essa startup falou, pelo amor de Deus. Se vira aí. Não, existe uma salvaguarda. Existe uma salvaguarda, existe todo um processo legal que é tramitado. Você aceita ou não que aquela pessoa tenha. Você escolhe para quem você vai emprestar de acordo com o saldo dele e o histórico dele. E assim, isso ajuda as pessoas pelo seguinte: você pega com uma taxa menor, né? E a outra pessoa recebe diretamente sem ter que emprestar o seu dinheiro para o banco fazer isso. São os agiotas digitais. Galera, isso aqui não é crime. Só complementando o que o Adriano falou, né?
isso eu já havia conversado com o professor Adriel, né, já que ele fala muito de investimento. Então, é feito todo um estudo da pessoa, assim como o Serasa, seu poder de compra, salário, né, para ver se você pode ou não emprestar para aquela pessoa. E hoje, com esse advento pode-se agora o termo utilizado, que seria a lista branca ou a lista negra, que vai ficar, por exemplo, disponível, Pontuação, isso vai ajudar um pouco. É melhor você usar nome sujo nome. Pronto, nome sujo, Porque nome lista branca e negra fica um pouco... Qual é essa coisa aí dos bancários? O cara que fica lá dentro do caixa recebendo dinheiro e pegando os envelopes. dentro do caixa. Dentro do caixa. Aí tá bom. Mas não. Deixa eu falar. Contadores e auditores vão deixar de existir. Isso é comprovado. Sim. No máximo, se eles durarem muito até 2030. E 2030 são 10 anos. Sendo otimista. Sendo otimista. Então, eu tenho um exemplo prático disso, né? Porque antes, para você fazer todo o processo, para montar uma empresa, gerar um CNPJ, você tinha que contratar um contador. Hoje está tudo explícito lá na internet, inclusive no próprio site do governo do estado, onde já é tudo meio que automatizado. Basta abrir o Não precisa gov.br, você abre essa empresa em 15 minutos. Não precisa mais. Eu vou dar prioridade para a pessoa que falou aqui, que é ponto. Ponto Tá falando muito. E aí eu Aí a gente falou fala da em código profissão. Morse. Aí entrou no... Às vezes tem uma mensagem subliminar, eu não estou entendendo, né? Tem que Ignorância minha. Telemarketing. Telemarketing não só deixará de existir, como já está deixando, né? O autoatendimento, o banco daqui a pouco não vai ter nenhum tipo de telemarketing mais, a não ser os ativos que é para venda, mas o receptivo não vai existir mais. A gente tem telefonia que também está deixando de existir ao pouco. E eu digo mais, eu acho que só não deixou ainda de existir por conta daquela questão que vocês falaram de conseguir confiar num autoatendimento, num robô. A partir de uma determinada geração, eu acho que já... Eu acho que essa acostumou com geração isso. agora que vem agora, eles não vão não querer falar com a pessoa. Eu, particularmente, não gosto muito de ligação. Se eu puder resolver tudo... Pelo menos o vou é para desligar na cara sem sentir alguma E se você parar para analisar a questão do telemarketing, ontem eu tive experiência relacionada a isso, que é a seguinte. Denúncia? Denúncia no podcast. Nós tivemos uma dificuldade com a internet e eu fui abrir chamado para poder essa internet voltar a funcionar. E, assim, a unidade de resposta audível, também conhecida como URA, que é quando você entra no atendimento eletrônico para ser direcionado, ele já está tão humanizado, de certa forma, a inteligência artificial dela, que o cara fala, tá? Ele repete, se você não dá um comando que ele precisa, ele diz, opa, você ainda não falou o que você precisa, eu preciso que você determine. Então está ficando cada vez mais meio que humanizado. Porém, é um atendimento eletrônico onde eu pude fazer determinados serviços que concluíram o meu objetivo, que era voltar a internet a funcionar, sem precisar chegar no humano. O próprio atendimento eletrônico fez isso. Só para a gente conseguir chegar em 2077, eu vou só citar mais duas aqui, que vai deixar, uma já deixou e outra, segundo a revista Exame, que é onde eu peguei os dados, vai deixar de existir em 2023, daqui a 3 anos. Recrutador, ou Reed Hunter, né? O cara do RH vai deixar de existir, porque daqui a pouco as plataformas já vai ter o perfil onde o cara trabalhou, qual é as qualidades que ele tem, então já vai filtrar, não vai precisar de algum cara desse, né? E assistente jurídico, é o cara que pega a papelada e começa a verificar se é coerente e passar para o juiz depois. O assistente jurídico está escrito aqui que acaba esse ano. Inclusive, lá no site de Pernambuco, o Ministério da Justiça já usa um IA para separar toda essa parte de papelada, já chegar na parte de julgamento do processo. E direcionar uma pessoa específica. Já. Com tudo analisado, separado para as partes certas. Eu li uma matéria, eu não vou lembrar agora de onde foi, que fala que daqui a um tempo o advogado ele só vai precisar ir para a sessão e defender a causa direto. Ele não vai precisar ficar lendo todo o conteúdo, porque o próprio programa vai verificar se aquilo é coerente legalmente ou não. Então, ele vai falar, viagem na parada. Ele vai ler o texto e interpretar se aquilo é legal ou ilegal. Acabou.
expor, ele vai dar só os tópicos para o advogado fazer a defesa ou a acusação. Sem contar que isso adianta muito o tempo dos processos, né? Antigamente, para julgar, sei lá, um caso bobo de pequenas causas, você demorava um ano, mais de um ano, 2, 3 anos para julgar alguma coisa. E hoje em dia, rapidamente, você consegue julgar. Isso é um problema muito mais Brasil do que mundo. Aí eu acho aqui que a lei é muito, ela é muito aberta, muito interpretativa para a maioria das vezes aqui. Com certeza. E aí cabe vazão para ter tanto processo. E aí, tudo isso que a gente está falando entra a questão do avanço tecnológico em si. Né? Se você não se adapta, foi o que eu falei bem lá no início do podcast, se você não se adapta, se você não se qualifica, se você não está aberto a inovar, se você vai se fechar com relação ao avanço tecnológico, você vai ser restrito em entrar no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Totalmente. Se você não acompanha o processo evolutivo, você vai ficar paradaço. Lembrei um relato aqui, só para trazer o seguinte. Estava na faculdade e a gente tem a matéria de introdução à computação na engenharia. E eu tinha uma colega na sala, na qual ela sempre pedia ajuda, que não sei o quê, e ela insistia muito em repetir que não conseguia. Aí, ela conseguiu passar da seguinte maneira. Ela chegava e fazia os trabalhos em dupla com os colegas, né? A famosa cola, né? A dupla não autorizada pelo professor. Aí eu cheguei para conversar com ela e saber de qual foi, porque ela insistia tanto em não estudar para aquilo, porque ela não estudava, ela nem tentava. Ela falou, simplesmente, eu disse até hoje, de que ela não gostava de usar o computador. Eu entrei numa vibe muito de... você está fazendo engenharia, você tem que saber utilizar. Não existe mais fazer a planta, por exemplo, à mão. Isso é muito difícil de se ver. Tem que ser programas CAD. Tem que ser. Inclusive, vai ter empresa que não vai aceitar a planta à mão. É muito difícil. Então, é algo que existem barreiras psicológicas, às vezes plantadas por você mesmo, ou por experiências passadas, que podem ser prejudiciais a você no avanço. E é importante que você tente sempre... Pode ser barreiras ou pode ser falta de preparo mesmo. Né? A pessoa não fez um curso para aquilo, sempre fez a leção e nunca entrou. Eu não estou querendo fazer propaganda, mas é verdade. Se você não faz um curso para entender o mínimo daquilo ali, você vai ter aversão mesmo, você vai ter medo, você vai ter um certo bloqueio. Insegurança, né? Vamos para 2077. Vamos pensar quais as profissões, por mais que aí vocês podem inventar também direto da cabeça de vocês, que vocês acham que vai, daqui a 50 anos, né, a gente vai existir essa profissão. Eu tenho uma aqui que não tem inventando, eu realmente achei aqui na Está inventando a outra pessoa, você só está inventando. Não, quer dizer, a gente pode usar a criatividade, mas o walker ou talker. Como seria isso? Os idosos ficam sozinhos em casa, né? Às vezes até os animais ficam sozinhos em casa, tá? E aí seria um tipo de pessoa para entrar em contato e conversar. Olha isso também, cara. Tem gente que abre chamada para ficar interagindo com o animal, mas eu sei, mas tem. Pior que tem. Mas na questão do walker do talker, tá? Eles ligariam para conversar com esses idosos pela internet. E aí eles meio que distrairiam, já que o idoso fica sempre sozinho em casa e às vezes isso faz muito... E às vezes não, né? Isso faz muito mal para ele. Escuto, só para contar, ele liga. Isso, ele liga e fica conversando a com pessoa eles. tem que entender no mínimo psicologia, né? Porque vai ser para a pessoa lá depois dessa Vou embora. não pode ser qualquer um, né? Não pode ser qualquer um. Tem aqui o que ele precisa para ser, tá? Precisa entender essa questão de psicologia. Ele precisa ter mobilidade para, se necessário, ir na casa do cliente, ir na casa do cliente. Outra profissão também, que também está... Quem está fazendo essa divulgação dessas profissões é a Center for the Future of Work. Mas aí você está roubando igual a... Deixa eu roubar. Uma de cada um. Você falou 5 palavras na mesma sala. Vamos lá. Eu não vou chegar ainda em 2077, né? Mas vou ser um pouquinho mais recente, voltado para uma profissão que realmente já vem sendo usada e eu acredito que vai ser um pouco mais valorizada, que é a profissão de games digitais. Então, O gamers, né?
Talvez focado em realidade virtual, né? Isso. Eu estava discutindo mais cedo, a gente falando bem mais cedo no início do podcast, a questão que a Roberto falou, eu até citei. De todas que eu vi, eu também não estou inventando, quem inventou, né, lá e falou, eu só estou replicando. É a questão do analista de ciberseguridade, porque eu estava falando com vocês mais cedo. Esse cara, ele vai ter todo o controle da região, né, através de processos automatizados. Ele vai ser meio que tipo o Watch Dogs, o próprio jogo. Se for do interior, Ele vai ser rival, hein? E assim, ó, esse cara, o intuito dele, né, é garantir de fato a segurança e a funcionalidade da cidade ao garantir o fluxo saudável de dados, né, seja lá os ambientais, populacionais, enfim, tudo através do sistema. E aí encaixa a questão talvez, né, vamos perder os guardas de trânsito. Né? E só puxando essa assunto aí, ele listou a análise de dados, que vai ser uma profissão, inclusive já tem uma certa relevância, porque como é que é feita a venda hoje, principalmente na quarentena? De modo digital. Se você reparar, quando você abre o YouTube, quando você vai no Instagram, tem até uma teoria da conspiração que fala o seguinte, a gente conversa aqui, por exemplo, vamos fazer experiência, agora vai dar certo. A gente citou o drone aqui mais cedo. Bem mais cedo. Tem uma época que estava eu e um brother meu, a gente conversava muito sobre comprar drones. Cara, foi a época que eu mais vi anúncio na minha vida e todos os anúncios eram de drone. Alô, Google Assistant. Exato. Isso é algoritmo. Exato. Assim, então, existem as teorias da conspiração, né? De, por exemplo, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Então, existe a teoria que eles vazam esses dados. Na realidade, não é teoria, né? Na realidade, não é teoria. Se você parar hoje para olhar... Vazar dados, sim. Mas se hoje você analisar qualquer um desses softwares gratuitos e você lê os termos de uso, ele deixa claro, inclusive, foi uma discussão que a gente estava tendo mais cedo, acho que ontem, se eu não me engano, sobre esse Face, não sei o que lá, que muda o cara para velho, muda o cara para mulher, a mulher para homem, etc. Ele usa no termo de uso, ele usa nos termos lá de utilização dele, coloca lá nos termos de utilização, que ele vai utilizar seus dados e dados dos seus parceiros e conhecidos para esse tipo de coisa. Mas aí está a diferença. Vamos lá, existe uma máxima que quer ficar parecendo que os caras é vilão. Eu não acredito que os caras sejam vilão. Eu também não. A máxima é o seguinte, galera. Não existe almoço grátis. Se você está usando aquele aplicativo de maneira gratuita, o produto é você. Aceite. Você não quer ser o produto? Não faça o aplicativo. É isso. A partir do momento que você aceita os termos, você pode utilizar. Aí, puxando esse gancho, vende algo. eu vejo... Porque o uso desses dados é uma quantidade absurda de informação que existe e traçar o perfil psicológico desses clientes e consumidores é muito importante. Então, aqui a gente entra numa outra área que é o seguinte, existe também a limitação, e é muito forte hoje, de eu sou de humanas, eu sou de exatas. O profissional que trabalhar com isso daqui não só vai ter que saber captar esses dados, então a engenharia de software, a própria engenharia em si para saber lidar com tanta informação, quanto o lado de humanas, psicologia, marketing, etc. Então, essa equipe ou esse profissional que vai estar responsável pela análise e traçar um perfil psicológico do consumidor específico para aquele cliente, onde é que ele convive, etc. Já existe, eu acredito que é voltado hoje a um algoritmo, YouTube, Facebook, Instagram, já tem esse algoritmo pronto, mas eu acredito que vai sim, mais para frente, ser humanizado parte desse processo. Fazer eu não sei se vai retroagir, mas a gente vai retornar o mecanismo humano. Vai acrescentar o mecanismo humano a essas informações. Sim. Assim, eu vou trazer o gancho dele com relação à questão de dados, tá? Que é uma das profissões que já estão começando a existir, de certa forma. Já existe bastante. Não, calma. Que é a profissão de detetive de dados. Aí você já está pensando na isso. Não, calma. Vamos ver aqui se ela dá bom. Além do detetive de dados, nós temos uma outra profissão que seria o facilitador de TI, que foi muito colocado agora, principalmente no início dessa quarentena, que seria aquele profissional que vai possibilitar as pessoas que não têm muita facilidade na utilização das novas ferramentas. Sabe o que está me incomodando? Vocês estão falando coisa de daqui a 5 anos. Eu estou querendo uma parada. Eu vi uma aqui, não é minha também. Mas eu peguei. Esse de analista de ciberseguridade tem como ser daqui a 5 anos. E revista de. Não, eles estão. É para o futuro. Revista Exame. Foi uma pessoa que escreveu isso, não fui eu, tá? Aí você só está replicando também. Consultor de genoma.
Vamos lá. O cara vai arquitetar como o seu bebê vai sair. Não estou dizendo escolher a cor do olho, porque hoje isso, teoricamente, pode fazer, mas é proibido. Legal. Tá, é legal. É possível, mas não pode. Sei lá, Tem algumas modificações estranhas. não. Só, eu vou falar com certeza, mas o que eu estava vendo sobre ética e saúde está ligado diretamente à patologia. São doenças. Ou seja, você vai ter o seu bebê, e ali, quando ele estiver ainda na fase de zigoto, provavelmente, o cara vai fazer modificações na cadeia de RNA e de DNA para ele sair do jeito que você quer. Ó a vibe, ó a viagem. Tá? Inclusive imune a todas as doenças que existem, por que não? Talvez, mas assim, o quanto isso vai impactar, lembra que a primeira clonagem que foi da ovelha, não é do tempo de vocês também, mas eu Aí eu chamo de velho. né? Pois é. Note que a primeira deu um maior problema, não viveu, Sim, não viveu Um ano só acho que morreu. E com problemas que ninguém soube dizer naquela época do que se trata, ou seja, quando você modifica essa cadeia de DNA e RNA, às vezes você pensa que um elemento específico que você mudou pode causar um efeito dominó em toda a outra cadeia. Mas, assim, teoricamente, quando você quiser ter seu bebezinho em 2077, você vai dizer que o olho, a tonalidade de pele, talvez você coloque até uma perna extra, tá? Você quer falar? Meu Deus. Eu vou pausar isso um pouquinho. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Eu já assisti, a Adriana falou a questão de você montar, né? No futuro você vai poder montar o seu bebê. Eu assisti um filme uma vez, tem muito tempo, eu tinha uns 7, 8 anos, chamado Robôs, é um desenho que tem uma passarinha Maria, que tem uma passarinha como essa. O cara, claro que tudo é robotizado, né? O cara chega em casa e tem uma caixa, um monte de bebê, uma caixa, e ele monta e aí depois vai pegando outras peças. Aí nasceu o Astro Boy. Legal, hein? Não, vamos ver se Em 2077, né, já que é para ir para esse ano. a gente tem 8 minutos. Pronto. Só pegando o gancho aí do Douglas, né, eu acredito que possa existir a questão do pré-crime, né? Que é a identificação ali. Isso é de assistindo filme. filme. Tá assistindo filme. Mas Muito bom. Muito bom. e essa teoria, uma cidadezinha do interior de Goiás, se baseou nesse filme do qual eles espalharam câmeras, né, por toda a cidade, onde eles fazem ali todo o controle de quem entra, Mas aí mas não conseguem usar primeiro. Mas aí tem muito, né? É um programa. Em São Paulo já tem um problema com o Dória, né? Que ele, como o cara, o pessoal disse que estava invadindo a privacidade, estava pegando uma imagem que não deveria, estava vendo coisa. Então, aí cabe um debate ético sobre isso. Né? Tem uma produção que eu vi isso há muito tempo, que serão os modeladores de software, de fazer modelagem mesmo, para impressão 3D molecular. Então, você pega, por exemplo, alguma parada, bota... O pessoal não tem um braço. Aí você consegue... Eu estava pensando em um celular, mas pode ser também. Para 2077. Estava pensando em uma máquina de teleporte, então, para imprimir. Tá muito... A Instagram é lá 2200. Um microfone. Mas de lá para 2070 para frente o cara já tá. Você já tá lá no... O cara já tá no infinito além. Então, tipo assim, ele tem um maquinário ali. Ele tem uma parada. Lançou uma atualização, só que a atualização é do hardware da parada. Ele bota a máquina, ela é molecularmente reestruturada e impressa novamente a nível molecular de novo. Só que alguém tem que passar, fazer essa relação. Na internet, aperta lá, imprime. Para finalizar. Não é questão, não é assim, nem a questão de profissão, não. Não é questão de profissão. Mas assim, eu não gosto de ir para a loja. Eu odeio de shopping, loja, não tenho paciência mais para isso. Eu prefiro comprar meu negócio pela internet. Os velhos Eu acho assim. Não, os velhos não são paciência. Mas isso é coisa de jovem, meu filho. Não, eu Quem tenho gosta de paciência. ficar em Aqueles jovens agora de gente. Talvez seja por isso. Não sei, que eu gosto de pessoas. Só que assim, eu gosto de... Comprando boneco. E aí assim, ó. É interna.
Você pode editar essa. Eu não vi mais. Pode editar essa parte dele, por favor. Mas você pode mudar aí, tá? É o seguinte, eu não sei qual foi a finalidade exata, não sei se alavancou, porque eu não busquei literalmente. Agora é a questão do eu acho. Existiu um aplicativo de inteligência artificial que fazia as pessoas provarem as roupas de casa. Sim. Pega sua webcam lá, calma galera, mas não é pra ninguém ficar despido, tá? Não precisa tirar a roupa, mas com sua própria roupa do corpo você pode utilizar, por exemplo, uma roupa, um short, que seria um short adequado, mais curto, por exemplo, e você se posiciona na frente da sua câmera, e aí com o controle, com o próprio teclado, você vai mudando a questão dos produtos que tem dentro da loja. Existe uma série na Amazon chamada Upload, foi lançado tem meio mês. E ele fala, isso é muito, eu lembrei porque você falou do próprio jogo, lá tem bacana, mas é legal. Isso na Upload você não morre. Ele consegue transferir sua alma. Alterar de carbono. Deixa eu terminar. Você não vai para uma outra dimensão. Você dá upload em sua alma em um ambiente virtual. Você consegue. Tudo que você aprendeu. E lá você consegue se editar financeiramente. A pessoa, existe uma pessoa que faz essa tecnologia, ela edita o jeito que você quer. Se você quer aumentar cabelo, quer mudar figura, quer mudar de sexo. É um RPG da vida. Não, mas não é um RPG porque você precisa de dinheiro para isso. Porque lá tem essa questão de que se você é pobre e você consegue o pior plano, você tem 2 GB só de informação. Então, se você, por exemplo, praticar um esporte lá no ambiente virtual, você está usando muito dado seu, pode ser que você só dure 3 dias. Aí você é congelado. É como criar uma conta no OneDrive. Você tem uma conta em dados para aquilo. Quanto mais dinheiro você tem, mais dados você consegue. E quanto menos dinheiro você tem, talvez você nem consiga ir para esse ambiente virtual e continuar interagindo com pessoas. Isso é quase um processo de seleção natural, mano. Só que eu recomendo, tá? É uma comédia romântica. Se você não gosta de comédia romântica, nossa, não vai. Mas expectativa. O que ele discute ali é talvez viável. Mas. Isso foi uma propaganda? Porque você assistiu com quem? Assisti sozinho. Comédia romântica, assim, só eu não sabia que era comédia romântica. Eu vi já que tinha um nome. Aí eu assisti o primeiro episódio. Já cometi. Eu achei que quando caiu o musical, eu não estava esperando por isso. A musical para no começo. Não, esquece o que eu falei. Musical é bom. Tem como editar essa parte? É melhor. A gente tem que encerrar, porque vai dar meio-dia, a gente está fazendo 1h30 de programa. Alguém quer? Vamos fazer considerações finais aí? Adalberto, começa aí. Pronto. Então, só resumindo, eu acredito que ficou claro que todo mundo precisa aprender um pouco mais e não focar apenas em uma única área. Você pode até ser especialista em uma área, mas você precisa aprender a ser multitarefas. Perfeito. Vai lá, Adel. Eu acho que é bacana que vocês comecem a mentalizar, e eu sinto que existe uma ausência muito grande em parte dos nossos alunos disso. Proatividade, ela começa não no que você tem que fazer além da sua obrigação, mas de você mesmo se policiar, em você ser algo melhor. Mas eu vou fazer isso, a empresa, ou a escola, ou não sei o que, vai estar ganhando mais com isso. Na verdade, quem vai estar ganhando mais com isso é você. Experiência, vivência, tudo isso é muito importante e está diretamente ligado com o seu futuro no mercado de trabalho. Então, procure sempre se policiar e melhorar cada vez mais. Bom, tudo isso que a gente falou é muito importante para vocês e principalmente na situação que a gente está passando agora, tá? Vocês vão notar que no final de tudo isso que a gente está passando, essa pandemia, vai surgir profissão nova. E quem não está aproveitando esse tempo em casa para se especializar, para procurar aprender alguma coisa nova, vai ser penalizado, vai ficar para trás. Isso aí. Então, aproveitem o conteúdo que a gente está trazendo para vocês hoje, mostrando aí que vocês precisam fazer isso para estudar, se profissionalizar e se especializar para quando chegar a sua vez de entrar no mercado de trabalho, que está bem perto, você está bem capacitado e conseguir se inserir nesse mercado. Vai lá, Douglas. Eu não vou prolongar muito, mas eu queria falar 3 pontos. Primeiro, sempre mantenham a aptidão, a questão da aptidão do conhecimento, tá?
quando você se qualifica, né, você busca sempre estar um passo à frente e acompanhando o mercado de trabalho. Outro ponto importante é a questão da sua expansão de experiência. Então, você tem que ter aquela ambição de sempre buscar o mais, tá? Mas sempre com o que é seu. Beleza? E por último, é um diferencial. Tá? O Alex falou e eu vou completar. Aproveita esse tempo. Depois que isso tudo passar, vocês vão surgir novas oportunidades. E esse é o momento exato para vocês estarem se qualificando. Um dos momentos mais importantes para vocês buscarem qualificação é agora. Beleza? Fala. Acho que para finalizar, o que eu tenho a dizer para os meninos é o seguinte. Primeiro, se atualizem o tempo inteiro, porque a informação no mundo atual ela é fundamental. Criem hábitos saudáveis sobre atualização de informação e capacitação, porque sem isso você vai ficar parado, estagnado. Como o Alex falou, como o Douglas falou, como todos os outros falaram aqui, pensem no agora, focados no amanhã. Então, utilizem o tempo que vocês têm agora para estudar, para melhorar, para se capacitar, para quando abrir a porta, começar a entrar o primeiro raio de luz lá, desse novo mercado que está se expandindo, que está surgindo, vocês já estejam pelo menos um pouco preparados. Porque senão, como o Alex mesmo citou, vão ficar um pouco para trás, tá, gente? Ó, eu acho que vocês falando aí me veio duas ideias, duas pautas muito boas para o programa, tá? Só que, como sempre, a gente vai botar para os alunos votarem, tá? Mas eu acho que, assim, primeiro, como ser um profissional de excelência, acho que é legal a gente fazer um programa para falar só sobre isso, questão de comportamento, tipos de inteligência interpessoal e intrapessoal, as qualidades para você ser um profissional de excelência, acho que daria um programa top. E também, informação é o novo petróleo. Eu já ouvi essa afirmativa, só que lembro que petróleo é o quê? É um recurso bruto. Então, como é que eu lapido, como é que eu faço a filtragem, a separação das informações relevantes? Acho que são duas pautas boas para a gente falar futuramente. Para terminar, eu quero agradecer quem estava aí, quem interagiu, quem também não ficou confortável para interagir, mas acompanhou com a gente até agora. Agradeço bastante. Lembrando que a gente vai ter a edição do episódio, tá? Deixar bonitinho, a gente vai lançar no podcast online, tanto no Spotify quanto em outros agregadores, para vocês assistirem depois, quem precisar. E outra coisa, a gente está com um projeto, pensando num projeto legal para a volta das aulas. Futuramente a gente vai falar para vocês aí. A gente está experimentando um projeto muito bom. Eu acho que todos os alunos vão gostar bastante, tá? Obrigadão e até a próxima, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau.